Henri Heine, As Cidades da Idade Média. Capítulo 5. Os Mercadores. Por falta de informações, é impossível, como acontece quase sempre com os problemas de origem, expor com uma suficiente precisão a formação da classe mercantil que provocou e espalhou, através da Europa Ocidental, o movimento comercial de que acabamos de esboçar os inícios. Em certas regiões, o comércio aparece como um fenômeno primitivo e espontâneo. Foi assim, por exemplo, desde a aurora dos tempos históricos, na Grécia e na Escandinávia. Aí, a navegação é, pelo menos, tão antiga como a agricultura. Tudo obrigava os homens a entregarem-se-lhe. O produto, recorte das margens, a abundância das enseadas, o encanto das ilhas ou das margens que se projetavam no horizonte e que excitavam tanto mais a arriscarem-se no mar quanto o solo natal era mais estéril. A proximidade de civilizações mais antigas e mal defendidas prometia, além disso, frutuosas pilhagens. A pirataria foi a iniciadora do tráfico marítimo. Entre os navegadores gregos da época homérica, como entre os vikings normandos, desenvolveram-se durante longo tempo um paralelo. Nada parecido, é preciso dizê-lo, se encontra na Idade Média. Não se descobre qualquer vestígio desse comércio heróico e bárbaro. Os germanos que invadiram as províncias romanas do século V eram completamente alheios à vida marítima. Contentaram-se em tomar conta do solo, e a navegação mediterrânea continuou, como no passado, a desempenhar o papel que lhe fora reservado durante o Império. A invasão muçulmana, que causou a sua ruína e fechou o mar, não provocou qualquer reação. Aceitou-se o fato consumado, e o continente europeu, privado dos seus mercados tradicionais, confinou-se por longo tempo numa civilização essencialmente rural. O tráfico esporádico que os judeus, os vendedores ambulantes e os mercadores ocasionais praticaram durante a época carolíngia era demasiado fraco e foi, aliás, por completo, aniquilado pelas incursões dos normandos e dos sarracenos, para que se seja tentado a fazer dele o precursor da renascença comercial de que surpreendemos no século X os primeiros sintomas. Poder-se-á admitir, como parecerá natural supor à primeira vista, que uma classe mercantil seja formada, pouco a pouco, no seio de massas agrícolas? Nada permite acreditá-lo. Na organização social da alta Idade Média, onde cada família está ligada de pai para filho à terra, nada se vê que tenha podido impelir os homens a trocar uma existência assegurada pela posse do solo pela existência aleatória e precária do comerciante. O amor do ganho e o desejo de melhorar a sua condição deviam ser, de resto, singularmente pouco espalhados numa população acostumada a um gênero de vida tradicional, não tendo nenhum contato com o exterior, que nenhuma novidade, nenhuma curiosidade solicitavam e a qual o espírito de iniciativa fazia, com certeza, absoluta falta. A frequência dos pequenos mercados estabelecidos nas cidades e nos burgos acarretava aos camponeses pouquíssimos benefícios para que lhes inspirasse o desejo, ou mesmo lhes fizesse entrever a possibilidade de um gênero de vida alicerçado na permuta. A ideia de vender a sua terra para arranjar dinheiro líquido não ocorreu, certamente, a nenhum deles. O estado da sociedade e dos costumes a isso se opunha invencivelmente. De resto, não se possui a menor prova de que alguém tenha jamais sonhado com uma operação tão bizarra e tão arriscada. Certos historiadores procuraram dar como antepassados aos mercadores da Idade Média aqueles servidores que as grandes abadias encarregaram de procurar no exterior os gêneros indispensáveis à sua subsistência e algumas vezes também, sem dúvida, de vender nos mercados vizinhos o excedente das suas colheitas ou das suas vindimas. Esta hipótese, por engenhosa que seja, não resiste ao exame. Em primeiro lugar, os mercadores das abadias
eram em muito pequeno número para exercerem uma influência de algum alcance. Demais não eram negociantes autônomos, mas empregados exclusivamente no serviço dos seus senhores. Não se verifica que tenham exercido o comércio por sua própria conta. Não se conseguiu, e certamente nunca se conseguirá, estabelecer entre eles e a classe de mercadores, de que aqui procuramos as origens, um laço de filiação. Tudo o que se pode afirmar seguramente é que a profissão comercial aparece em Veneza, numa época em que ainda nada faz prever a sua expansão na Europa Ocidental. Cassiodoro, no século VI, já descreve os venezianos como um povo de marinheiros e de mercadores. No século IX, sabemos que grandes fortunas se fundaram na cidade. Os tratados de comércio que esta conclui, a partir de então, com os imperadores carolíngios ou com os de Bizâncio, não podiam, de resto, deixar qualquer dúvida sobre o gênero de vida dos seus habitantes. Por infelicidade, não possuímos qualquer dado acerca do modo como acumularam seus capitais e praticaram o seu negócio. É infinitamente provável que o sal, preparado nas ilhotas da lagoa, fosse desde cedo objeto de uma lucrativa exportação. A cabotagem ao longo das margens do Adriático e, sobretudo, as relações da cidade com Constantinopla forneceram lucros mais abundantes ainda. Fica-se impressionado ao ver quanto o exercício do negócio veneziano já está aperfeiçoado a partir do século X. Numa época em que, em toda a restante Europa, a instrução é o monopólio exclusivo do clero, a prática da escrita está largamente espalhada em Veneza, e é impossível não pôr este curioso fenômeno em ligação com o desenvolvimento comercial. Pode supor-se ainda, com grande verossimilhança, que o crédito contribuiu desde cedo para o fazer chegar ao ponto que atingiu. Sem dúvida, as nossas informações a este respeito não vão mais além do que ao começo do século XI, mas o costume do empréstimo marítimo aparece já de tal modo desenvolvido nesta época que é necessário fazer remontar a sua origem a uma data mais antecipada. O mercador veneziano empresta a um capitalista, com o juro que sobe, em geral, a 20%, as somas necessárias à constituição de um carregamento. Um navio é fretado por vários mercadores agindo em sociedade. Os perigos da navegação têm por efeito que as expedições marítimas se fazem por flotilhas, compostas por vários navios, providos de numerosas equipagens cuidadosamente armadas. Tudo indica que os lucros são extraordinariamente abundantes. Se, para este efeito, os documentos venezianos não nos oferecem informações, podemos suprir o seu silêncio graças às fontes genovesas. No século XII, o empréstimo marítimo, o equipamento dos barcos, as formas do negócio são as mesmas de um lado e de outro. O que sabemos dos enormes lucros realizados pelos marinheiros genoveses deve, então, ser verdadeiro à semelhança dos seus precursores de Veneza. E sabemos o suficiente para podermos afirmar que o comércio, e só ele, pôde, num e no outro lugar, dar abundantes capitais àqueles a quem o acaso favoreceu com energia e inteligência. Mas o segredo da fortuna, tão rápido e tão prematura, dos mercadores venezianos, encontra-se incontestavelmente no estreito parentesco que liga a sua organização comercial à de Bizâncio, e através de Bizâncio, a organização comercial da antiguidade. Na realidade, Veneza só pertence ao Ocidente pela sua situação geográfica, pela vida que aí se leva e pelo espírito que a inspira. É-lhe estranha. Os primeiros colonos das lagoas, fugitivos da Aquileia e das cidades vizinhas, para lá levar a técnica e os utensílios econômicos do mundo romano. As constantes relações e cada vez mais ativas que, desde então, não deixaram de ligar a cidade italiana bizantina e a Constantinopla, salvaguardaram e desenvolveram esse precioso depósito. Em suma,
Entre Veneza e o Oriente, onde se conserva a milenar tradição das civilizações, o contato nunca se perdeu. Podemos considerar os navegadores venezianos como os continuadores desses navegantes sírios que vimos visitar tão ativamente o porto de Marsella e o mar Tirreno até os dias da invasão muçulmana. Eles não tiveram necessidade de uma longa e penosa aprendizagem para se iniciarem no grande comércio. A tradição nunca se perdera entre eles, e isto é suficiente para explicar o papel relevante que ocupam na história econômica da Europa Ocidental. É impossível deixar de admitir que o direito e as práticas comerciais da antiguidade não sejam a causa da superioridade que manifestam e do avanço que tomaram. Estudo pormenorizados fornecerão um dia a demonstração do que aqui afirmamos. Não é de duvidar que a influência bizantina, tão notória na constituição política de Veneza durante os primeiros séculos, não tenha impregnado também a sua constituição econômica. Na restante Europa, a profissão comercial desembaraçou-se tardiamente de uma civilização onde todos os seus vestígios eram perdidos desde há muito. Em Veneza, é contemporânea da formação da cidade. É aí uma sobrevivência do mundo romano. Certamente que Veneza exerceu uma profunda ação sobre as outras cidades marítimas que, no decorrer do século XI, começaram a desenvolver-se. Pisa e Gênova, primeiro, mais tarde, Marsella e Barcelona. Mas não parece ter contribuído para a formação da classe mercantil, graças à qual a atividade do comércio se espalhou a pouco e pouco, das costas do mar ao interior do continente. Encontramos-nos aqui na presença de um fenômeno muito diferente e que nada permite relacionar com a organização econômica da antiguidade. Sem dúvida, encontram-se desde cedo mercadores venezianos na Lombardia e ao norte dos Alpes, mas não se verifica que tenham fundado colônias em qualquer lugar. As condições do comércio terrestre são, aliás, muito diferentes das do comércio marítimo, para que se possa ser tentado a atribuir-lhes uma influência que nenhum texto, de resto, nos revela. Foi no decorrer do século X que se reconstituiu, na Europa continental, uma classe de mercadores profissionais, cujos progressos, muito lentos a princípio, se aceleraram à medida que avançamos no século seguinte. O aumento da população, que começa a manifestar-se na mesma época, está certamente em relação direta com este fenômeno. Teve como resultado separar do solo um número cada vez mais elevado de indivíduos e lançá-los nessa existência errante e arriscada que, em todas as civilizações agrárias, é o destino daqueles que não encontram já como empregar-se na terra. Multiplicou a massa dos vagabundos, errando pela sociedade, vivendo o dia a dia das esmolas dos mosteiros, alugando o seu trabalho no tempo da colheita, arregimentando-se nos exércitos em tempo de guerra e não recuando nem perante a rapina nem diante da pilhagem, quando a ocasião se apresentava. É entre esta massa de desenraizados e de aventureiros que é necessário procurar os primeiros adeptos do comércio. O seu gênero de vida impelia-os naturalmente para os locais onde a afluência dos homens permitia esperar qualquer probabilidade de ganho ou qualquer feliz encontro. Se visitavam assiduamente as peregrinações, não eram, por certo, menos atraídos pelos portos, pelos mercados e pelas feiras. Alugavam-se como marinheiros, como arrastadores de barcos, como descarregadores do porto ou moços de frete. Os caracteres enérgicos, temperados pela experiência de uma vida cheia de imprevistos, deviam abundar entre eles. Muitos conheciam línguas estrangeiras e estavam ao corrente dos costumes e das necessidades de diversos países. Quando um acaso feliz se apresentava, e bem sabemos como os acasos são numerosos na existência de um vagabundo, eram extraordinariamente hábeis a tirar deles proveito. Um pequeno ganho, com habilidade e inteligência, pode transformar-se num grande ganho.
Devia acontecer assim, sobretudo, numa época em que a insuficiência da circulação e a relativa raridade das mercadorias oferecidas ao consumo deviam naturalmente manter os preços a um nível muito elevado. As fomes que esta insuficiente circulação multiplicava através da Europa, ora numa província, ora noutra, aumentavam ainda as probabilidades de enriquecimento para quem a sabia utilizar. Bastavam alguns sacos de trigo levados a propósito a um bom local para realizarem magníficos lucros. Para um homem hábil e que, se não poupasse a canseiras, a fortuna reservava, com efeito, operações frutuosas. E certamente, no seio da miserável massa de vagabundos de pé descalço, errando pelo mundo, não tardaram a surgir novos ricos. Por felicidade, possuímos algumas informações que nos dão a prova que foi bem assim. Bastará citar a mais característica de entre elas, a biografia de Sir Godric de Finchaylo. Nasceu pelos fins do século XI, no Lincolnshire, de pobres camponeses, e teve de esforçar-se desde a infância para arranjar meios para viver. Como muitos outros miseráveis de todos os tempos, foi um pesquisador dos areais, à espera dos destroços rejeitados pelas ondas. Vemo-lo depois, talvez em seguida, a qualquer feliz achado, como vendedor ambulante, percorreu o país carregado de fancarias. Com o tempo, amealha alguns soldos e num belo dia junta-se a um bando de mercadores que encontrou no decorrer das suas peregrinações. Segue-os de mercado em mercado, de feira em feira, de cidade em cidade. Transformado assim em negociante profissional, realiza rapidamente lucros assaz consideráveis, que lhe permitem associar-se a companheiros, fretar um barco em comum com eles e começar a cabotagem ao longo das costas da Inglaterra e da Escócia, da Dinamarca e da Flandres. A sociedade prospera à medida dos seus desejos. Os seus negócios consistem em transportes para o estrangeiro de gêneros que ele sabe serem lá raros e em adquirir, no regresso, mercadorias de que tem o cuidado de se desfazer nos locais onde a procura é mais forte e onde pode realizar, por consequência, os lucros mais vantajosos. No fim de alguns anos, este costume prudente de comprar barato e de vender muito caro fez de Godric um homem poderosamente rico. É então que, tocado pela graça, renuncia subitamente à vida que até então levou, abandona os seus bens aos pobres e se torna eremita. A história de Sir Godric, se suprimirmos o desenlace místico, foi idêntica a muitas outras. Mostra-nos com uma perfeita clareza como um homem, saído do nada, pôde, num tempo relativamente curto, juntar um considerável capital. As circunstâncias e o acaso concorreram, sem dúvida, para o seu êxito, mas a causa essencial do seu sucesso, e o biógrafo contemporâneo ao qual devemos a descrição nisso insiste bastante, é a inteligência, ou para melhor dizer, o sentido dos negócios. Godric surge-nos como um calculista dotado desse instinto comercial, que não é raro encontrar em qualquer época nas naturezas audaciosas. A procura do lucro dirige todas as suas ações e nele se reconhece claramente esse famoso espírito capitalista, espíritos capitalísticos, que nos fizera crer que só datava do Renascimento. É impossível afirmar que Godric só praticou o negócio para acudir às suas necessidades diárias. Em vez de amontoar no fundo de um cofre o dinheiro que ganhou, este só lhe serve para alimentar e ampliar o seu comércio. Não tenho receio de empregar uma expressão muito moderna, dizendo que os lucros que ele realiza são empregados na medida em que aumentem o seu capital circulante. É mesmo surpreendente observar que a consciência deste futuro monge
está completamente livre de todos os escrúpulos religiosos. O seu cuidado em procurar para cada produto o mercado onde produzir o máximo de ganho está em flagrante oposição com a censura que a Igreja faz a toda espécie de especulação e com a doutrina econômica do justo preço. A fortuna de Godric não se explica só por habilidade comercial. Numa sociedade ainda tão brutal como a do século XI, a iniciativa privada só podia vingar recorrendo à associação. Muitos perigos fustigavam a existência errante do mercador para que se lhe não impusesse logo a necessidade de se agrupar a fim de se defender. Outros motivos ainda o obrigavam a unir-se aos seus companheiros. Nas feiras e nos mercados, quando surgiu uma disputa, encontrava entre eles as testemunhas ou as cauções que respondiam por ele na justiça. Em comum com eles, podia comprar por atacado mercadorias que, reduzida aos seus próprios recursos, seria incapaz de adquirir. O seu crédito pessoal aumentava com o crédito da coletividade de que fazia parte e, graças a ele, podia mais facilmente fazer frente à concorrência dos seus rivais. O biógrafo de Godric conta-nos exatamente que foi no dia em que o seu herói se associou a um bando de mercadores viajantes que os seus negócios tomaram desenvolvimento. Procedendo assim, ele não fez mais do que conformar-se ao costume. O comércio da Alta Idade Média não se concebe senão por esta forma primitiva de que a caravana é a característica manifestação. Só é possível devido à mútua segurança que estabelece entre os seus membros, a disciplina que lhes impõe e a regulamentação a que os submete. Quer se trate de comércio marítimo ou terrestre, é sempre o mesmo espetáculo. Os navios só navegam reunidos em frota, como os mercadores só percorrem o país em grupos. A segurança só existe para eles garantida pela força, e a força é a consequência da união. Seria um completo erro ver nas associações de mercadores, de que podemos salientar os vestígios a partir do século X, um fenômeno tipicamente germânico. É verdade que os termos de que nos servimos para os designar no norte da Europa, guilds e Hansas, são originários da Alemanha. Mas a ação do agrupamento encontra-se em toda parte na vida econômica, e quaisquer que sejam as diferenças de pormenor que apresente segundo os lugares, no que tem de essencial, é em toda parte semelhante, porque em toda parte existiam as condições que o tornaram indispensável. Na Itália, como nos Países Baixos, o comércio só se pôde expandir por ajuda mútua. As irmandades, as caridades, as companhias de mercadores dos países de língua romana são exatamente o análogo das guildes e das Hansas das regiões germânicas. O que dominou a organização econômica não foram os gênios nacionais, foram as necessidades sociais. As primeiras instituições do comércio foram tão cosmopolitas como as da feudalidade. As fontes permitem-nos fazer uma ideia exata dos grupos de mercadores que, a partir do século X, se encontram cada vez em maior número na Europa Ocidental. É necessário vê-los como bandos armados cujos membros, providos de arcos e espadas, escoltam os cavalos e as carroças carregados de sacos, de fardos e de pipas. À frente da caravana marcha um porta-estandarte, um chefe, o Hansgraf, ou o deão, exerce a sua autoridade sobre a companhia. Esta é composta por irmãos ligados entre si por um juramento de fidelidade. Um estreito espírito de solidariedade anima todo o grupo. As mercadorias são, segundo todas as aparências, compradas e vendidas em comum e os lucros repartidos segundo a cota-parte do contributo de cada um para a associação. Parece certo que estas companhias tenham, como regra geral, efetuado viagens muito longínquas. Enganar-nos-íamos
por completo, representando o comércio desta época como um comércio local, estritamente limitado à órbita de um mercado regional. Já verificamos que negociantes italianos iam até Paris e até Flandres. No fim do século X, o porto de Londres é regularmente frequentado por mercadores de Colônia, de Rui, de Dinant, da Flandres e de Rouen. Um texto fala-nos de habitantes de Verdun traficando com a Espanha. No Vale do Sena, a rança parisiense dos mercadores de água está em constantes relações com Rouen. O biógrafo de Godric, contando-nos as suas expedições no Báltico e no Mar do Norte, informa-nos ao mesmo tempo das dos seus companheiros. Foi, portanto, o grande comércio, ou se prefere um termo mais preciso, o comércio a longa distância, que foi a característica do renascimento econômico da Idade Média. Do mesmo modo que a navegação de Veneza e de Amalfi, e mais tarde a de Pisa e de Gênova, se lançam desde o princípio em travessias de longo curso, igualmente os mercadores do continente passeiam a sua vida vagabunda através de largos espaços. Era para eles o único meio de realizar lucros consideráveis. Para alcançar altos preços, era necessário ir procurar longe os produtos que aí se encontravam com abundância, a fim de, em seguida, os poderem revender com lucro nos lugares onde a sua carência lhes aumentava o valor. Quanto mais longínqua era a viagem do mercador, mais proveitosa. E assim se explica, sem custo, que o desejo do ganho tenha sido suficientemente poderoso para contrabalançar as fadigas, os riscos e os perigos de uma experiência errante e dada a todos os acasos. Exceto durante o inverno, o mercador da Idade Média está continuamente em marcha. Os textos ingleses do século XII designam-no pitorescamente pelo nome de pes poerentos, peds poverose. Este ser errante, este vagabundo do comércio, deve, desde logo, ter espantado, pelo seu estranho gênero de vida, a sociedade agrícola, da qual diferia em todos os hábitos e onde nenhum lugar lhe era reservado. Ele trazia a instabilidade a um meio de gentes ligadas à terra, revelava a um mundo fiel à tradição e respeitoso de uma hierarquia que fixava o papel e a categoria de cada classe, uma atividade calculada e racionalista, segundo a qual a fortuna, em vez de se avaliar pela condição social do homem, só dependia da sua inteligência e da sua energia. Também não podemos ficar surpreendidos se provocou escândalo. A nobreza sempre teve desdém por esses arrivistas, saídos não se sabe de onde e de que não podia suportar a insolente fortuna. Enraivecia-se por os ver melhor fornecidos de dinheiro que ela própria. Humilhava-se por necessitar de recorrer, em momentos de dificuldade, à bolsa desses novos ricos. Exceto na Itália, onde as famílias aristocráticas não hesitaram em aumentar a sua fortuna, interessando-se a título de prestamistas nas operações comerciais, o preconceito de que era descer e entregar-se ao negócio permaneceu vivo no seio da nobreza até ao fim do antigo regime. Quanto ao clero, a sua atitude em face dos mercadores foi ainda mais desfavorável. Para a igreja, a vida comercial era perigosa para a salvação da alma. O mercador, diz um texto atribuído a São Jerônimo, só dificilmente pode agradar a Deus. O comércio aparecia aos canonistas como uma forma de usura. Condenavam a busca do lucro, que confundiam com a avareza.
A sua doutrina do preço justo pretendia impor à vida econômica uma renúncia, para dizer tudo, um ascetismo incompatível com o natural desenvolvimento daquela. Todas as espécies de especulação se lhe afiguravam um pecado, e esta severidade não tem por causa única a estrita interpretação da moral cristã. Parece que é preciso atribuí-la também às condições de existência da Igreja. A sua subsistência, com efeito, dependia exclusivamente da organização feudal, que vimos quanto era estranha a ideia de especulações e lucro. Se juntarmos a isto o ideal de pobreza que o misticismo clunisiano apontava ao fervor religioso, compreender-se-á sem custo a atitude desconfiada e hostil com que acolheu o renascimento comercial que foi para a Igreja um objeto de escândalo e de inquietações. É preciso admitir, aliás, que esta atitude não deixou de ser benéfica. Teve certamente por resultado impedir a paixão do ganho de se expandir sem limites. Protegeu, numa certa medida, os pobres contra os ricos, os devedores contra os credores. O flagelo das dívidas, que na antiguidade grega e na antiguidade romana se abateu tão pesadamente sobre o povo, foi evitado à sociedade da Idade Média, e é permitido acreditar que a Igreja contribuiu muito para este feliz resultado. O universal prestígio de que gozava agiu como um freio moral. Se não foi suficientemente poderoso para submeter os mercadores à teoria do justo preço, foi suficiente para os impedir de se entregarem sem remorsos ao espírito do lucro. Muitos certamente se inquietavam com o perigo ao qual o seu gênero de vida expunha a sua salvação eterna. O temor da vida futura atormentava sua consciência. Sobre o seu leito de morte, numerosos eram aqueles que, por testamento, fundavam estabelecimentos de caridade ou destinavam uma parte de seus bens para reembolsar somas injustamente adquiridas. O fim edificante de Godric testemunha o conflito que muitas vezes se travou nas suas almas entre as irresistíveis seduções da riqueza e as austeras prescrições da moral religiosa que a sua profissão os obrigava a violar continuamente, embora venerando-as. A condição jurídica dos mercadores acabou por lhe proporcionar, numa sociedade que eles escandalizavam a tantos títulos, um lugar inteiramente único. Em consequência da vida errante que levavam, apareciam em toda parte como estrangeiros. Ninguém conhecia a origem desses eternos viajantes. Por certo, a maioria de entre eles tinha nascido de pais não livres, que cedo tinham abandonado para se lançarem em aventuras. Mas a servidão não se presume, é preciso demonstrá-la. O direito designa necessariamente como um homem livre aquele a quem não pode assinalar um senhor. Aconteceu, pois, que foi preciso considerar os mercadores, cuja maioria era sem dúvida de filhos de servos, como se eles tivessem gozado sempre de liberdade. Desenraizando-se do solo natal, libertaram-se de fato. No meio de uma organização social em que o povo estava amarrado à terra e onde cada um dependia de um senhor, apresentaram o estranho espetáculo de circularem por toda parte sem poderem ser reivindicados por ninguém. Não, reivindicaram a liberdade. Ela foi-lhes concedida porque era impossível provar que não a gozassem. Adquiriram-na, por assim dizer, pelo uso e pela prescrição. Em breve, do mesmo modo que a civilização agrária fizera do camponês um homem cujo estado normal era a servidão, o comércio fez do mercador um homem cuja condição normal foi a da liberdade. Desde então, em vez de ser submetido à jurisdição senhorial e privada, só dependia da jurisdição pública. Só foram competentes para o julgar os tribunais que ainda mantinham, acima da grande quantidade dos tribunais privados, a antiga armadura da Constituição Judiciária do Estado Franco. A autoridade pública tomou-o ao mesmo tempo sob a sua proteção. Os senhores das terras que tinham de proteger nos seus condados a paz e a ordem pública
e a quem incumbia a polícia das estradas e a salvaguarda dos viajantes, estenderam a sua tutela aos mercadores. Procedendo assim, não faziam mais do que continuar a tradição do Estado de que tinham usurpado os poderes. Já no seu império agrícola, Carlos Magno se tinha preocupado em manter a liberdade da circulação. Promulgara medidas a favor dos peregrinos e dos comerciantes judeus ou cristãos. E as capitulares dos seus sucessores provam que estes continuaram fiéis a essa política. Os imperadores da Casa de Saxe agiram de igual modo na Alemanha e os reis da França, logo que de fato tiveram o poder, fizeram o mesmo. Aliás, os príncipes tinham todo o interesse em atrair os mercadores para o seu país, onde eles introduziam uma nova atividade e aumentavam frutuosamente os rendimentos dos impostos. Desde muito cedo, vemos os condes tomarem enérgicas medidas contra os assaltantes, velarem pela boa ordem das feiras e pela segurança das vias de comunicação. No século XI, fizeram-se neste campo grandes progressos e os cronistas verificam que há regiões onde se pode viajar com um saco cheio de ouro sem risco de se ser despojado. Por seu lado, a igreja fulminou com a excomunhão os ladrões dos caminhos, e a paz de Deus, de que tomou a iniciativa no fim do século X, protegeu em especial os mercadores. Mas não basta que os mercadores sejam colocados sob a salvaguarda e a jurisdição dos poderes públicos. A novidade da sua profissão exige ainda que o direito, feito para uma civilização baseada na agricultura, se amolde e se preste às primordiais necessidades dessa nova profissão. O processo judicial, com seu formalismo rígido e tradicional, com as suas lentidões, com meios de prova tão primitivos como o duelo, com o abuso que faz do juramento absolutório, com as suas ordalhas que confiam ao acaso o resultado de um processo, é para os comerciantes um perpétuo embaraço. Tem necessidade de um direito mais simples, mais expedito e mais equitativo. Nas feiras e nos mercados, organiza-se entre eles um direito mercantil, jus mercatorum, de que podemos surpreender os primeiros traços no decurso do século X. É muito provável que, desde muito cedo, esse direito se introduzisse na prática judiciária, pelo menos para os processos entre mercadores. Deve ter constituído para eles uma espécie de direito pessoal, de que os juízes não tinham qualquer motivo para recusar o privilégio. Os textos que a este direito aludem não nos permitem, infelizmente, conhecer-lhe o conteúdo. Era, sem dúvida, um conjunto de usos nascidos da prática do negócio e que se espalharam gradualmente à medida que aquele tomou mais desenvolvimento. As grandes feiras, onde se encontravam periodicamente os mercadores de diversos países e de que se sabe serem providos de um tribunal especial encarregado de fazer rápida justiça, viram, sem qualquer dúvida, elaborar-se primeiramente uma espécie de jurisprudência comercial, por toda parte a mesma quanto ao fundo, apesar da diferença dos países, das línguas e dos direitos nacionais. O mercador aparece assim não só como um homem livre, mas ainda como um privilegiado. Como o clérigo e o nobre, goza de um direito de exceção. Escapa, como eles, ao poder privado e ao poder senhorial que continuam a sobrecarregar os camponeses.